Mais um programa aqui no Minas Agro Podcast. Um prazer estar aqui conversando com todos vocês, uma satisfação. Hoje nós estamos aqui, eu e meu companheiro Alexandre Dornelas. Nós temos o prazer de receber aqui os dirigentes da cooperativa da Grande BH, cooperativa co-irmã aqui da nossa cooperativa aqui de Betim, né? O Leonardo Costa e Carlos Eduardo. Pessoal, muito obrigado por vocês terem aceitado aí fazer esse bate-papo com a gente, hein? Muito obrigado. Queria passar para você, primeiro, Léo, para você dar boas-vindas aí para o pessoal. Tá, boa tarde para vocês, né, gente? Olha, eu sou filho do leite, né? Nasci na fazenda, meu pai, e ele mandou leite direto para a CPR antes de cooperativa. Então, era alguns produtores, tio, irmãos, que mandavam leite no latão, né? Ali na época do latão ainda. Isso. Qual cidade, Léo, que o senhor nasceu? Eu sou de Pedro Leopoldo. Pedro Leopoldo. Isso. E nessa época, muitas vezes era a condução da gente. Você pegava o caminhão de leite... Pegava carona ali. Carona e ia, né? E o nosso carreteiro era muito engraçado. Ele, inclusive, é o pai do Eduardo Costa, da Itatiaia. Olha. E o Eduardo Costa já puxou muito latão lá com a gente, viu? Ó, bacana, né, só? Olha que bacana. Interessante. Mas obrigado, Léo, por você ter aceitado aí, fazer esse bate-papo e contar essas histórias para nós aí. De nada. Dudu. E agora é o Carlos Eduardo também. Mas Carlos Eduardo, que o pessoal fala que quase ninguém vai conhecer, é Dudu. Dudu da Grande BH. Mãe, quando nasceu, pôs esse nome difícil aí, Carlos Eduardo. Mas aí meu tio falou assim, esse nome está muito comprido, vai ser logo Dudu. E ficou Dudu, e a gente é conhecido hoje no mundo também como Dudu Mota. Eu sou nascido e criado em Bom Jesus do Amparo. Meu pai também é produtor fazendeiro, produtor de leite. Mandou leite para a CCPR também muitos anos, através da cooperativa. E a gente é da cidade de Bom Jesus do Amparo. Bom Jesus do Amparo está a quantos quilômetros de Belo Horizonte? 70 quilômetros de Belo Horizonte. Então é um lugar pertinho. próximo, pertinho, fácil de ir, tanto é que eu vou lá toda hora, quase uma vez. De dia eu saio 1 hora assim, 1 hora de ida, 1 hora para voltar, quando a BR-381 deixa, né? Então, assim, a gente mantém uma fazenda lá, produtora de leite e de cachaça. Então, a gente está nesse ramo aí tem muito tempo. Que e eu estou na cooperativa há 20 e poucos anos. Então, a gente trabalha lá também com muito afinco para ver se a cooperativa vai embora para frente. Que bacana. Você que mexe com a colheita de milho ou seu irmão, Dudu? Meu irmão. Seu irmão, meu né? irmão, nós temos 2 máquinas Class para colheita de silagem de milho e 7 tratores para acompanhar a máquina. Prestar serviço, né? Para prestar serviço. A gente faz do plantio até a colheita. Que bacana. Tudo e a isso marca aí. da cachaça, Dudu? É Tinezinha. Tinezinha? Tinezinha. É boa, Léo? Boa, Léo? É muito boa. É lambicada na sua propriedade mesmo? Lambicada e produzida lá na fazenda artesanal? Santa Teresa. Artesanal. Então, a produção é até 100 mil litros por ano. Isso mesmo. Que bacana, então, hein? a gente tem essa produção lá muito boa, muito legal. E o canavial fica dentro da sua fazenda mesmo ou você compra cana fora? Não, dentro da propriedade. A gente não compra cana de fora, não. E tem venda direta lá, Léo? Ou como é que é? Venda tudo. Toda a venda é feita na região. Então, é venda na porta ou então uma pequena entrega lá de 4, 5, 10 quilômetros lá, em volta lá. Já abastece? Já abastece a turma lá. Olha, que legal. Repete o nome dela aí. É Tinezinha. Tinezinha. Uma homenagem ao meu avô, que era Tiné. Aí, meu pai é João de Tiné. E já, como a gente vai virando muçulmano, sei lá o que é, aí o meu nome já ficou Dudu de João Tiné. Aí o pessoal resolveu dar um nome lá, criou a marca Tinezinha, que meu avô dizem que ele era muito bravo, então a gente amansou ele com Zinha. Foi legal. Pessoal, para quem ainda não conhece, até para a gente, as pessoas que estão nos assistindo, e aí eu vou aproveitar já de cara, já fazer o que a gente tem que fazer, porque o pessoal da produção sempre me lembra, que é pedir o pessoal para inscrever no nosso canal aí, no Minas Agro Podcast. A ideia da gente lançar esse canal
é porque tem tanta gente falando hoje do agro, uns falando as coisas certas que acontecem, o que tem que falar, mas tem tanta gente também falando coisa errada, né, que nós nos sentimos até com uma necessidade de ter também uma voz aqui, né, para falar das nossas coisas, para contar a história da cooperativa de Betim, da cooperativa da Grande BH, da de Esmeralda, das outras cooperativas, dessa CPR, contar as questões do sindicato, que a gente estava falando aqui em off, né, o Sindicato de Bons Ajustes do Amparo, o nosso aqui. Então, eu acho que estava faltando a gente ter um canal aqui, pelo menos aqui em Betim, um canal de divulgação do agro, então a gente lançou esse canal aqui, o Minas Agro Podcast, tem em torno de um mês, nós já passamos de 70 mil visualizações, então queria agradecer a todo mundo, pedir o pessoal que se inscrever aí no nosso canal para que a gente possa levar essas histórias e os produtores rurais, as personalidades do agro, as autoridades vir aqui para que a gente possa levar essas histórias bacanas que a gente está vendo aqui agora, iniciando esse bate-papo aqui com o Léo e com o Dudu. E agradecer também os nossos parceiros, né, que têm botado o nosso canal aqui no ar, que é o Sindicato dos Produtores Rurais de Betim, junto com o Sistema FAENG Senar, nossa COP Betim Agronegócio e o Laticínio que tem aqui em Betim, que é o Leite Betim, que tem sido um grande parceiro nosso aqui. Inclusive, a gente fez um programa falando aqui com o titular do Leite Betim. Betim aqui nós temos duas possibilidades de captação, né? Nós temos a CCPR, óbvio, que capta o leite aqui em Betim, e nós temos também o Leite Betim, que faz isso. Então, queria agradecer aos nossos parceiros e pedir ao pessoal que siga. Já agradeci. Oi? Eu agradecer. Ah, tá, não. E vou passar aqui para o Alexandre, até para ele também cumprimentar o pessoal aí. Sim. Ô, Léo, queria te agradecer, Léo, Dudu, por ter aceito o convite, estar participando aqui conosco. Você se representa uma cooperativa muito grande. E eu, quando eu era mais novo, quando eu formei veterinária, o sonho de todo veterinário era trabalhar na Grande BH. Se via Grande BH como uma potência na nossa região aqui. Cooperativa que empregava veterinários, empregava agrônomos. Então eu fiquei doidinho, falei, tem que arrumar um emprego na Grande Belo Horizonte, lá, na Grande BH, porque lá eles empregam. E não podia deixar de agradecer o Dr. Carlos Batista, né, que é o presidente lá há quantos anos já, que é o presidente da Grande BH? Tem 8 anos. 8 anos? É. Pois é, agradecer, ele não pôde estar vindo, né, mas vocês vieram representando a cooperativa, então é agradecer mesmo vocês estarem aqui e nós vamos fazer o bate-papo aqui, vocês vão contar um pouco da história da cooperativa para nós, tá? A cooperativa da Grande BH tem quantos anos? 66 anos. 66 anos. É. Então ela é de 60? 60. Ela começou a funcionar em 1962. Que juntou lá a turma, um pessoal que mandava leite direto para a CCPR. Aí começou a formação da cooperativa, demorou, naquela época era tudo mais complicado, né? Então demorou uma série de anos para formar. Ela foi oficializada em 1965, que juntou lá uma cooperativa que foi criada lá pela própria CCPR, que é a Vale das Areias, que é onde é que o pai do Léo fornecia e trabalhava lá. E ela funcionou só 2 anos. E juntou com uma turma, outros produtores de Nova União e Bom Jesus do Amparo, da qual formaram a cooperativa Grande BH em 1965. Então foi uma fusão de cooperativas que estava sendo formada. A da Grande BH. Coisa que poderia acontecer hoje, né? Fusão de cooperativas para fortalecer o sistema. Aconteceu nessa época ali. Aí juntou-se uma cooperativa que tinha leite e trazia para Belo Horizonte o leite desses produtores. É aquela região de lá, sim. Ela era que é a região perto de você, perto de Pedro Leopoldo, passando por dentro, por ali. Tudo isso aqui, incluindo Santa Luzia também, nessa época. Entendi. Também tinha. Ah, tá. Hoje a sede da Grande BH está onde? Em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. Belo Horizonte. Deixa eu completar essa informação do Dudu aqui. Então, eram os cooperados que mandavam o leite, a gente chamava cooperado direto da CCPR, não tinham cooperativa. Eles eram cooperados da CCPR, que depois... E aí, como esses cooperados eram muito fortes, o voto deles tinha o direito, tinha a força de uma cooperativa. Entendeu? Porque eles eram autônomos, eram cooperados da CCPR, então a cooperativa de Betim, um cooperado nosso, da CCPR, tinha o direito, tinha a mesma força de voto de uma cooperativa. Então isso aí estava ficando complicado dessa gestão, né? Então, aí pediram que
criasse uma criasse a cooperativa para representar todo que mundo. foi a Vale de Areias, né? Que inclusive lá a minha propriedade ela está nas margens desse córrego Ribeirão das Areias. Então ela teve esse nome de 62 a 65, né? Quando fundiu, criou a Grande BH, que abrangeu outros municípios. Entendi. Isso foi o início da cooperativa. Ah, tá. E hoje são quantos produtores na cooperativa hoje da Grande BH? A cooperativa hoje tem 1.300 cooperados ativos hoje. 1.300. Mas fornecendo leite são 62. 62. A captação 62 suas hoje está em torno de... De 80 a 82 mil litros de leite dia. Mas eu costumo fazer nós fizemos isso com o Raimundinho? Não, foi com o Léo, da Conselheira Lafayette. Léo. Com o Léo, ele lá tá com a captação de 70 mil litros. Pedi aqui nos bastidores, aqui, o pessoal da retaguarda, soma aí 82 mil litros vezes 365. Só para a gente ter uma ideia do volume. Porque nós estamos falando de 82 mil litros de leite dia. Isso é dia. Agora vamos julgar isso aí no ano para ver. 365? Isso. 29 milhões, 30 milhões. Praticamente 30 milhões de litros de leite, que é a captação hoje da cooperativa da Grande BH. Então, o pessoal ter uma ideia do que é isso, 30 milhões de litros de leite, gente, é muito trabalho. E eles vendem muita ração. Eles são campeões em venda de ração. Porque, né, para além desses produtores, vocês ainda tem, claro, como a gente tem aqui também, né, na cooperativa de Betim, produtores que compram a ração da gente, mas não fornecem o leite para a CCPR, às vezes tem o próprio laticínio, às vezes fornece para outra empresa, como o caso do Leite Betim. Vocês também devem ter muito isso, né? Então, esses 1.300 cooperados que tem hoje na Grande BH, com certeza compram bastante, por isso que faz esse volume de venda aí hoje absurdo, né? Que vocês têm parabéns aí por estar ajudando. Eu costumo falar o seguinte: produtor de leite brasileiro, eu tenho orgulho, né? Também sou da pecuária de leite, tenho a minha propriedade aqui em Betim e eu crio raça Jesse de Assolando. Sou suspeito em falar, porque eu mexo na associação, ocupa a honrosa cadeira lá de presidente da Jesse Minas, a nossa Associação dos Criadores de Gado de Jesse Minas Gerais, e eu falo o seguinte: nós temos que ter orgulho do que a gente faz, né? Porque alimentar um país de mais de 220 milhões de pessoas, 1/5 da população mundial é alimentada pelos produtores rurais brasileiros. Então a gente tem que ter muito orgulho no trabalho que a gente faz, e ainda numa cooperativa, né? Eu acho que o trabalho é mais árduo ainda, porque você ajuda outros produtores a produzir, né? Nós estamos falando aqui de 4 produtores rurais, 4 produtores de leite, que está na atividade, mesmo assim arruma tempo para contribuir com o caso da nossa cooperativa. Hoje, para vocês lá, qual que seria o maior desafio da cooperativa da Grande BH? Porque com certeza, quando você cresce, o Alexandre até costuma falar uma coisa que é muito bacana: se você não cresce, você tem problema. Se você cresce, você tem problema também. Então, melhor ter problema crescer, né, Alexandre? Esse é o problema melhor. Que eu acredito que é o que vocês têm demais aí pelo tamanho da cooperativa da Grande BH. Qual que é o maior desafio, na opinião de vocês, hoje? Hoje, o desafio maior para mim hoje na cooperativa, que eu já até conversei muito com o Alexandre, é da gente tentar diminuir a diferença de preço de um grande produtor e um médio e pequeno produtor. Isso aí, para mim, o leite é o mesmo produto, qualidade a mesma. E por que o produtor, às vezes, recebe até 40% a mais no produto dele? Então, isso aí, para mim, hoje é um desafio. Eu estou brigando, passando para todo mundo, pedindo ajuda, né, Alexandre? Tem conversado com todos, para ver se a gente reduz essa diferença. É lógico, é natural que a diferença, vamos dizer, 10%, seria normal pela logística, né? Que é muito mais fácil você pegar 20 mil litros do que pegar 500, 1.000, 2.000. Então, isso aí tem que ter uma diferença, mas não 40%. Isso aí está matando os pequenos produtores e crescendo muito os grandes, estão ficando gigantes. E com isso, produzindo muito, aí tem muita oferta de leite e o produto está aí nessa situação, sem preço. Verdade, Léo. Pelo volume. Muito bem observado, e muitas das vezes é o pequeno que precisa de mais ajuda. Porque o grande, por si só, muitas das vezes ele já caminha sozinho. E ele o grande, tem uma estrutura, né, para isso. O grande não é cooperativista. Ele está com a gente, mas amanhã pode estar com outro que ofereça, né, uma diferencinha no preço. E ele normalmente não compra da gente, ele tem um setor de compras tão eficiente como o nosso. Então é difícil, ele não contribui para a cooperativa. Outro dia não, agora nessa crise do leite que a gente enfrentou aí, né, parece que a gente está saindo dela, mas é uma crise que eu converso com o pessoal lá da Jesse Minas,
dos últimos 20, 30, 40 anos, parece que foi a pior crise do leite que a gente atravessou, a gente viu isso, né? E eu um dia lá que a gente chega, que a gente vê a cobrança do produtor, a gente vê amigos da gente parando, a gente também sofre, né? Fechando a conta lá no final do mês e vendo que está mais um mês no vermelho, você trabalha, e só para o pessoal que está nos assistindo aí, que às vezes não é do meio entender, gente, vaca da leite é todo dia. É sábado, é domingo, é feriado, é sol, é chuva, você tem que entrar no curral, você tem que ir lá pegar a vaca, você tem que colocar o trato para ela, você tem que cuidar. Então, assim, é um trabalho árduo. E aí, na hora que você faz todo esse trabalho, imagina você trabalhar 30 dias no mês, sem folga, e chegar no final do mês você vê que você ainda ficou devendo. Que o que você produziu não dá. Então, uma das vezes a gente chegou lá, eu até falei isso com o Alexandre, falei, eu não entendo muito bem aonde o pessoal quer chegar com essa política de preço. Se é extinguir o pequeno, ok, aí tô no caminho certo. Né? Se realmente o que estão pensando é acabar com o pequeno e ficar só com o grande, estão no caminho certo. Agora, tem uma coisa que eu não entendo. O grande, aí você falou o que eu penso também, Léo, o grande ele não precisa do sistema cooperativista. Ele não precisa. Ele caminha sozinho, ele compra sozinho, ele tem a estrutura dele praticamente sozinho, ele faz tudo sozinho. O pequeno não. E eu acho que o cerne do sistema cooperativista é ajudar exatamente o pequeno. Né? A cooperativa nasceu para os pequenos, para que aquele conjunto de pequenos se transforme num grande. Né? Tem a força de um grande. Então é isso que tem hora também que essa angústia, Léo, aí não é só sua, não. Eu também compartilho muito dela, de estar com esse pensamento que a gente tem que encontrar, não é possível que a gente não consegue encontrar uma saída de reduzir essa diferença de preço e de ajudar ainda mais o pequeno e médio produtor, né? Porque eu acho que ele faz parte da cadeia, ele precisa ser valorizado, ele também precisa alimentar a família dele, né? Porque imagina, nós temos quantos mil produtores de leite por aí? O que não significa isso de emprego direto e indireto? O impacto disso se essa cadeia do pequeno sumir? E tanto falam, né, para segurar o pessoal no campo, que é o grande problema hoje, que falam, mas nada faz, né? Porque um dos pontos é esse. Um filho de um produtor que só anda apertado, vê ele lamentando com razão, ele não vai querer ficar no campo mais. Ele não vai repetir a labrura do pai, né? Pô, mas meu pai está só apertado, meu pai trabalha demais o tempo todo e às vezes não tem um reconhecimento, e é isso que às vezes falta. E falta também, e aí eu já falei isso aqui outra vez, eu acho que a gente tem que ratificar também, uma celeridade do governo federal, de blecar essa importação do leite aí, porque estão nos atacando de uma forma desleal. Né? Quando você coloca, por isso que as entidades de classe estão entrando com um projeto antidumping, já entraram com um projeto, né, no governo federal, para que o governo federal reconheça o dumping feito. O que é o dumping? É uma prática desleal, é quando você pega o seu concorrente e vende para o cliente dele, vende para o mercado consumidor dele, mais baixo do que o preço de custo dele. Então, se você gasta R$2 para poder produzir 1 litro de leite e eles conseguem entregar esse litro de leite aqui a R$1,50, como é que o produtor vai sobreviver? Então, o que eu costumo falar é que a cadeia do leite, ela tem que ser justa para todo mundo. O produtor, ele quer um produto de qualidade com um preço justo. Mas o produtor também precisa entregar um produto de qualidade e receber um preço justo. Porque o consumidor tem que entender que se a cadeia produtiva do Brasil ela extinguir, vamos imaginar que isso nunca aconteça, mas se isso acontecer, não acha que vai ter almoço de graça não, gente. Você acha que algum país vai produzir leite e continuar entregando esse leite barato aqui para o Brasil? Esse leite veio por causa de uma sobra que teve na produção mundial. Nós precisamos ainda entender como é que eles conseguiram montar esse leite aqui tão barato. A qualidade desse leite, porque ele está sendo reidratado, ele chega em pó aqui. E que leite é esse que eles estão fazendo em pó? Ninguém sabe. Como é que é a qualidade desse leite? Então, o que o produtor também que está nos assistindo tem que entender é isso. Porque se porventura, e o produtor acha que esse leite é só o que está na caixinha, não é. O impacto está tão grande na cadeia, e a gente é obrigado a estender a argumentação aqui só para o pessoal entender. Quando o laticínio está pegando leite aqui, do produto A, produto B, C, D e assim por diante, e ele tem esse estoque dentro dele, e ele vai vender esse estoque para as padarias, para o supermercado, para o lojista, para aquele senhor que faz o pão, o bolo e assim por diante, aí esse lojista está comprando leite em pó e reidratando, porque está comprando esse leite em pó muito barato. Aí o laticínio tem o quê? Uma sobra de estoque. Ele vai mandar só o leite para a gôndola do supermercado.
E aí dá o que deu, né? O mercado consumidor brasileiro ele cresceu menos do que a produção e ainda teve o leite importado. Esse leite importado entrou com força no Brasil, exatamente para industrializar esses produtos que dependem de leite. E o pessoal reidratou porque o leite veio barato. Sim. Sobrou o leite do produtor. E o leite do produtor teve que ficar só para o consumidor final. E aí o preço despencou. É mais ou menos isso que a gente tem que mostrar para o pessoal, que se essa cadeia do Brasil for afetada a ponto do pequeno, médio sumir, o leite vai subir demais de preço. Porque na hora que porque você tem uma vaca, uma bezerra, criar ela, para ela parir e ela virar uma vaca, é 2 anos, tem um veterinário aqui, 2 anos, 2 anos e meio, 3. Né? E isso acaba tendo um impacto direto. E na sua visão, Carlos, qual que você acha que é o maior desafio hoje? Olha, o mercado é isso aqui. A gente sabe também que o Brasil é um grande produtor de leite, mas ele não supre toda a demanda de leite. Ainda é necessário uma pequena importação, mas o jeito que está vindo o leite de fora, esse que é o problema. É a forma desleal que esse leite está entrando no Brasil. Então, assim, que o Brasil vai precisar de importar, vai precisar de exportar leite, não tem problema. Agora, o problema é ele entrar de forma desleal aqui no Brasil. É o que está acontecendo aí. Incentivos fiscais errados, benefícios de algum estado ou do outro para essa importação. Falta de fiscalização também, né, Carlos? Falta de fiscalização, não sabe qual o produto que está chegando aqui. Então, assim, é uma série de coisas, por isso que eu falo. Não tem problema importar o leite, desde que chegue aqui com um preço competitivo com o nosso. Porque o nosso custo de produção aqui é um pouco maior, por exemplo, que o da Argentina. Sim. Mas e o frete de lá para cá? Esse trem daí está vindo de graça? Está vindo sozinho, a pé? Então, assim, tem um custo acima disso aqui que tem que colocar na mesa aí para poder ver. Isso aqui, a gente grita, até a FAEG lançou um negócio... Minas grita pelo leite. Mas, assim, a gente gritou e as autoridades não tomaram nenhuma medida que possa surtir efeito. Teve paliativos? Teve, mas não surtiu o efeito que a gente queria. Então, a gente, nessa situação do leite, nós temos muito o que melhorar ainda. Então, esse é o meu pensamento. Uhum. Eu acho que a importação tem que ser aberta, não pode proibir, porque senão vai atrapalhar o nosso mercado, porque nós também queremos ser exportadores. E isso aí a gente tem que saber competir para poder exportar. Sim. Então, pode complementar, Alexandre? Dudu, você falou uma coisa muito legal aí, legal sim e preocupante. Tivemos medidas do governo paliativas, mas não existe uma medida que vai fazer, vamos fazer isso e vai dar certo. Não existe. Eu nunca ouvi uma medida que, ou vamos preparar para não acontecer de novo o que aconteceu no final do ano passado. Sim. Acho que foi 6 ou 7 meses direto de queda de leite. Será que nós vamos passar isso de novo ano que vem? Esse ano? Ou esse ano? Vamos. Né? Entendeu? E esse ano, aí puxando... Com a tristeza. Infelizmente, né? Nós estamos, infelizmente, esse ano é um ano político. O que nós podemos fazer para tentar mudar isso? Depende muito de nós. Sim. Né? Nós tivemos em 25, nós fomos autossuficientes na produção de leite, para atender Sim. toda a população, coisa que nós nunca tínhamos sido. Sim. Então, com muita tecnologia, muita eficiência dos produtores... Aumentos grandes. Também, né? Essa Sim. diferença dos 40%, eles viraram gigantes. Sim. Então, a produção hoje abastece o país. Quer dizer, antes precisava realmente da importação, porque faltava o produto. Então, agora não tem mais necessidade de importar, porque nós já temos o produto nosso, que abastece todo o mercado brasileiro. Né? Então, o que aconteceu? A nossa produção aumentou 8%, 9%, 10%, e o consumo aumentou 2%. Aí teve um aumento baixo. Gerou esse problema todo a oferta grande e o preço. E a importação aumentou também, né? E ainda aumentaram a importação quando aumentou, devia estar caindo, porque já que nós somos aumentou, suficientes, né, na produção para atender o país. Aumentou pouco. Então, isso mesmo. Nós estávamos falando aqui antes de começar o programa, exatamente uma coisa que acontece aqui em Betim, né? Eu, quando assumi o sindicato, eu cheguei na FAENG, o pessoal falou, mas tem produtor lá em Betim? Porque nós estamos muito próximos aqui de Belo Horizonte, né? Falei, tem, nós estamos lá, firme, forte.
né? O pessoal ficou até assustado de saber a quantidade de produtor de leite que tem aqui. Hoje, quais são os principais produtos produzidos pelos produtores lá cooperados da Grande BH? Além do leite, quais são as cadeias que vocês identificam lá hoje? Hoje a cooperativa chegou num ponto, porque o produtor de leite, hoje tem um livre-arbítrio para poder enviar o leite para onde é que quiser. Então, o doutor Carlos Batista, quando assumiu a cooperativa, falou assim, gente, a gente não pode ficar só dentro de Belo Horizonte, não. Nós temos que abrir mais área. Chamou a CCPR para nos ajudar nisso aí e nos foi oferecido outras áreas. Áreas brancas que a CCPR não atuava. Então, assim, pediu para a gente fazer um estudo. Nós tivemos que mudar o estatuto da cooperativa. Hoje a cooperativa ela atua no estado de Minas Gerais inteiro. No âmbito estadual. No âmbito estadual e nacional. Para poder fazer esse comércio, principalmente de rações CCPR, que nos foi oferecido. Então, assim, a gente, juntando com a CCPR, a gente foi para Passos fazer uma captação a primeira intenção era fazer uma captação de leite, mas não conseguimos. Então, a gente passou para a produção de ração. E lá a CCPR foi junto e a gente começou a produzir lá. Nós fomos chamados para Janaúba, mesma coisa, Janaúba deu um problema lá. Nós tivemos que comprar uma fábrica de ração lá. Aí compramos e alugamos ela para a CCPR, produz ração para a CCPR, da CCPR. Nós fomos para Lavras depois, né? Lavras, aí a CCPR não quis assumir na época, não sei porquê. Aí nos foi entregue de mão beijada, a gente achou que era uma área promissora, lançamos uma marca de ração e começamos nós mesmos, a cooperativa, a produzir ração lá em Lavras. Sem concorrência com a CCPR, nem nada. Mais tarde, tem uns 2 anos, né? Nos foi oferecido também a fábrica em Divinópolis, da qual a CCPR estava devolvendo para investir tudo em Curvelo, né? E lá a gente assumiu lá e assumimos lá com outra marca de ração. Como são áreas e lá distintas, Divinópolis é arrendado ou é suas também? Lá Vocês é terceirizado. Terceirizado. Antiga Piteiras, né? A antiga Piteiras. Pode falar o nome da ração sua, pode falar. É Solução. Pode falar, tranquilo. Solução. A gente lançou a marca Solução e já tem 5 anos, né? Que a gente começou lá em Lavras, incipiente, num lugar onde é que o povo lá não usava ração de jeito nenhum, só mistura. Só mistura. É mesmo. É cultural, né? Cultural. Lá Cultural. E até hoje a gente briga lá com o fornecedor de leite que tem lá em Lavras, nosso, e ele não abre mão da mistura. Compra os ingredientes tudo na nossa mão para fazer a ração. E a gente consegue entregar a ração para ele mais barata. Mas ele não quer. Mas a gente tem essa venda de insumo também, né? Quando porque senão a gente fica fora do mercado. Né? Alguma coisa tem que fazer. Tem que atender o produtor de um jeito ou do outro. Mas tem que atender. Que é uma forma da gente chegar nele, né? Sim. Daí nós vamos trabalhar para ver se a gente consegue entregar a ração pronta. Mostrar para ele que o tempo que ele perde, né? Fazendo a ração, ele podia estar olhando outras coisas, né? Que a diferença é pequena. Qualidade, né, Léo, também, né? E o controle de qualidade, laboratório que a gente tem para levar uma ração boa, que ele não consegue isso na fazenda. Então, mas a Piteiras também, só complementando, a CPR não interessou mais, né? Na parceria lá de produzir a ração lá em Divinópolis, que é a Piteiras. E a gente ficou com medo do mercado. Se entra uma outra fábrica lá, ia complicar a nossa vida. Era mais um concorrente com a CPR. Sim. Então falamos, já que pode entrar outro, entra nós. Aí nós entramos com a Grande BH e estamos lá. Então hoje vocês administram 3 fábricas de ração, não é isso? 2. Na verdade, 2. Mas trabalhamos com a de Janaúba, mas arrendada para a CCPR. Ela que produz na nossa fábrica. O sal mineral, né, lá, né? O proteinado e tem ração também. Tem ração também? Para atender lá a região lá também. A Piteiras, que
também nosso gerenciamento, mas é terceirizada, e lavras que realmente a gente produz lá, com todo o pessoal técnico nosso, o pessoal de produção, lá em Lavras é por nossa conta. Que bacana. E a de Passos também é parceria com a CPR que produz, né, e a gente vende e está junto com a CPR, só produtos da CPR. Então, essas da linha CPR, né, das fábricas, não tem a solução não entra nesse mercado. Lá em Paz é o Marcelo, né? Toma conta? É, Marcelo. Marcelo, né? É. Então, assim, nós hoje são 2 fábricas da solução e 3 CCPR, que a cooperativa administra. Entendi. Vocês têm uma capilaridade muito grande, inclusive, de tamanho, né? Não só de variedade de produto, porque vocês têm, além da marca da CCPR, todas as linhas da CCPR, assim como a gente tem em Betim, vocês têm a marca própria e, além disso, vocês têm as fábricas que vocês têm. Então, haja perna e haja tempo para poder cuidar disso tudo. A gente está nesse negócio aqui e nossa expectativa é crescer cada vez mais. Né? Com certeza. E tem espaço, né? Isso tem é que espaço, é bom. Você vê em Minas, nós estamos hoje, graças a Deus, o estado, o maior produtor de leite, maior produtor de café, produzindo também grãos. Minas é um dos maiores produtores de grãos, se não me engano, acho que é o terceiro maior produtor de grãos do Brasil inteiro. Também na carne, então assim por diante. Nós temos vários, tanto é que, né, a federação nossa, a FAENG, é a maior federação que tem no país pelo número de sindicatos organizados no estado. É mais de 400 sindicatos, né? Assim como o nosso Betim aqui, que tem mais de uma cidade que toma conta, tem outros também. Minas são 853 municípios. E nós estávamos até comentando, todos com vocação para o leite. Nós temos uma fazenda dentro de Belo Horizonte que produz leite, leite Jesse, né? Que o pessoal produz lá, a gente atende através do sindicato. E essa vocação do estado de Minas de ser um estado voltado para a pecuária, voltado para a agricultura, né? Eu costumo brincar que Minas, quem não é do interior, veio do interior, ou conhece, ou tem parente no interior, ou quer voltar para o interior, né? Porque o nosso estado tem essa vocação. Então tem um espaço ainda para todo mundo crescer, e eu acho que vocês estão aproveitando isso muito bem. Nós falamos aqui às vezes da teimosia do produtor, né, Léo, de continuar com a mistura. Nós estamos vendo aí hoje uma tecnologia chegando muito, muito forte no campo, né? Aqui o Alexandre, que de formação veterinária, pode até falar sobre isso na questão da pecuária. Eu tenho hora que eu me assusto quando eu vejo transferência de embrião, quando eu vejo o preço que é um DNA numa vaca. Hoje, você faz um DNA numa vaca, você paga 50, 70 reais, você faz um DNA e recebe na sua propriedade o resultado, né? Qual que é a visão sua dessa modernidade que tem chegado no campo, né? Outro dia, um produtor nosso aqui, o Danilo, que inclusive produz silagem para o gado dele e silagem para vender, ele mandou um vídeo para mim de uma pulverização da roça de Edmir, parece até um vídeo de videogame, fazendo. O Alexandre mesmo fez também na propriedade com drone, dele, né? Com drone. Então, essas tecnologias que estão aí hoje para auxiliar o produtor a melhorar a sua produtividade, elas chegaram e estão aí. Na visão de vocês, o que vocês acham dessa tecnologia? O produtor está conseguindo assimilar? O produtor que vocês atendem aí, né, da Grande BH está conseguindo absorver bem essas tecnologias? Vou deixar o Léo responder essa aqui, que é da velha guarda. Não, Léo, só vou para você. Isso, com certeza, viu? Hoje nós temos... a gente vê a média das fazendas de produção. Da minha época do meu pai, a produção boa era a vaca de 8 litros, 10 litros, era excepcional. Exatamente. Né? Desculpa te interromper, Léo, eu costumo falar assim, na época do meu avô, uma vaca excepcional dava 10 litros de leite. Isso. Hoje uma vaca de 10 litros de leite não fica no meu plantel. Não pode mais, não pode entrar ela, né? Então, isso foi tecnologia, né? Foi o FIV, né? O desenvolvimento genética. Começou com a inseminação, depois veio com as outras ferramentas. Lógico que a genética foi tudo, né? Mas aí veio a alimentação melhorada, né? Sim. Hoje todos estão bem tecnificados, tá? Os produtores hoje, se não tecnificar, fica para trás, né? Tem que entrar e melhorar o rebanho, melhorar a produtividade, melhorar a produção. Então, a gente enxerga isso sim. Quando a gente fala que... o Alexandre Dias falou isso lá, na hora que ele falou, eu falei, opa, tem razão. Foi outro dia não, foi hoje. Lá, nós olhando o painel, nós estamos prestes a inaugurar a cooperativa, a nova loja, né, da cooperativa aqui de Betim, inclusive
Claro que vocês já estão, não é nem convidados, vocês já estão intimados para vir aqui na inauguração. Nós só não cravou a data ainda, Alexandre. Essa data... Era para ser semana que vem, mas deixa para lá. Mês que vem sai. Mês que vem nós vamos comer o churrasquinho lá. Você começou falando a data, eu falei, não fala a data. Nós fomos lá no início das obras, né? Não fica botando data não, porque esse negócio de botar data, ainda mais que vem chuva, vem isso, obra, e graças a Deus está ficando uma obra muito bonita, grande, então a gente vai poder conseguir atender ainda melhor os produtores nossos aqui, os nossos cooperados. Mas hoje a gente estava olhando os painéis, olhando as fotos, que vai fazer parte dos painéis que a gente está montando lá. Aí num dos painéis, o rapaz lá da gráfica colocou lá assim, tecnologia. E aí o Alexandre falou assim, nós temos que colocar um saco de ração. Aí o cara, mas que ração tem a ver com tecnologia? O Alexandre falou, você não sabe o tamanho da tecnologia que tem por trás de um saco de ração. Eu que sou produtor, para um cara que é de fora, né, Alexandre, ele não entende isso. Um saco de ração, que tecnologia que tem num saco de ração, gente? É um saco de alinhagem, e ele não tem a percepção, né, Alexandre, do tamanho da tecnologia que tem por trás para você desenvolver uma ração de qualidade, uma ração que vai atender aquela balança, né, da nutrição do animal, o que tem que ser feito, o tamanho do estudo que tem que ser feito para chegar numa ração de qualidade, não, pessoal? Vocês inclusive, tem fábrica de ração, pode falar, e o doutor aqui também pode. Para montar a loja, eu falo que tem que ser tudo. Hoje eu estava como marqueteiro hoje de manhã. Então, eu estava montando os painéis do interior da loja. Eu falei, o painel tem que retratar uma parte, a história nossa da cooperativa, a outra parte tem que retratar o que a gente produz na nossa região, e a terceira seria o quê? O cara que olhar aquele painel ele tem que ter vontade de comprar alguma coisa aqui na loja. Então eu peguei 3 bases. A ilustração aqui tem que mostrar isso. A história, o que a gente tem, e o cara tem que sentir desejo. Ou de comprar uma fazenda, ou de comprar ração, ou de comprar alguma coisa para pet. Aí esse cara, todo mundo me olhando assim, na hora. Eu falei assim, mas é isso, então vocês têm que trabalhar isso. Então, além de presidente cooperativo, nós temos que ser marqueteiro também, Léo. Não tem jeito não, tem que ajudar um pouquinho de tudo, entender um pouquinho de tudo. Quando você fala de tecnologia aí que eu vejo, que você falou que na época do seu pai era de 10 litros, né? Hoje, e já tinha, esse é o fenótipo, né? As pessoas estão conseguindo juntar. O que é o fenótipo? É a genética, é o ambiente, é a alimentação. Então está dando conforto para as vacas, tem a genética, então tudo o que isso faz? Faz uma vaca parir, uma novilha produzindo 40, 50 litros de leite. Os produtores estão conseguindo fazer isso hoje. Isso com 2 anos de idade, né? Com 24 meses. 2 anos e pouquinho. Nossa época, uma vaca era 4 anos que ela 4, 5 anos, né, com meu pai, né? O chifre dela estava desse tamanho, né? Com meu pai. Hoje, outro dia teve um leilão da raça Jesse, aí eu vi lá no catálogo, tinha uma novilha que estava lá, já estava completando 3 anos, ela não tinha parido, ela estava com prenha confirmada. Eu tomei um susto quando eu vi o catálogo, eu falei, gente, uma novilha de 3 anos e não pariu ainda? Eu tomei um susto quando eu olhei aquilo, porque eu falei, estava com 2 anos e 10 meses. Eu já olhei, porque hoje é impensável, né, Léo? Você chegar hoje com qualquer propriedade leiteira que queira ser uma propriedade que dê lucro, que dê resultado, né? Eficiente, se você pegar uma novilha que vai parir com 3 anos, teve algum problema. Né? Porque é inconcebível isso, né? Alguns anos atrás, eu fui no leilão aqui em BH. Isso acontece muito na raça que eu crio, a raça Jéssica, ela é extremamente precoce. Jéssica, com 9, 10 meses, está dando sim. Se você tiver touro, você tem até que apartar e tal. Exatamente por causa disso. A gente costuma inseminar, tem uns criadores que a literatura fala 235 quilos no Jéssica, mas eu tenho visto muito o pessoal inseminar a partir de 250 quilos. Né? Mas hoje, com um bom manejo, com 10 meses, você chega nisso tranquilamente. E ela ciclando. Se você quiser, você insemina uma novilha Jéssica com 10, 11 meses. Mas outro dia eu fui no leilão, tinha uma holandesa, já com prenhez confirmada com 11 meses. Nossa. Eu achei aquilo assim, vai parir com menos de 24 meses. Vai. Isso. Hoje, 24 meses já é... Produzindo, né? Já está produzindo. A pecuária hoje, a tecnologia veio muito para isso. O tal do boi China não é um boi de abate com menos de 24 meses? 4 dentes, né? 4 dentes. O 20, né? 20 meses com 20 arroba que o pessoal... Então, assim, essa tecnologia veio e muita genética em cima, muito... até mesmo o manejo mudou. Isso tudo aí é através de estudos e tecnologia. Nós temos aí grandes universidades, Instituto de Pesquisa, a Embrapa é maravilhosa nesse assunto. Então, assim... A gente tem que acompanhar esse mercado. Logicamente, o mercado de leite ele é mais lento.
Sim. Porque devido até mesmo à cultura do povo. E eu acho que também o poder de investimento e também. o poder de investimento, né? que é menor. É menor. E ele é muito mais caro do que numa outra área. Sim. Você vai trabalhar com... O capital imobilizado para você produzir leite é muito maior. Porque imagina, você tem que ter as vacas, e aí você já tem um capital imobilizado ali. Você tem que ter o ambiente para criar as vacas, então você tem que ter uma instalação bacana, um curral legal, se seja um galpão ou freestyle ou compras, você já vai um dinheiro. Eu falo por mim, gente. Eu tenho um compras lá em casa, aqui em Betim, é o único compras que tem aqui em Betim, é o lá de casa. Tem 200 metros de cama. É um compras pequenininho. É para 20 vacas Jess, 200 metros de cama. Eu gastei 150 mil para poder fazer um galpão para 20 vacas Jess. Agora imagina os galpões que tem aí de 1.500, 2.000, 2.500 metros de cama. O tamanho. Nós fomos num, né? O dia que nós fomos na fábrica da CPR do Trevão de Curveiro, o pessoal convidou a gente para conhecer um. O cara tinha botado 4 milhões de reais ali. E estava no meio da crise do leite, assim. Nós até falamos, o produtor tem que ter muita coragem, né? Eu escutei o Thales, secretário de Agricultura aqui de Minas, falando um negócio, e é verdade. O produtor de leite é a única atividade econômica, o cara bota R$1 milhão debaixo do chão e reza para chover. Se você parar para pensar, dependendo do tamanho da sua lavoura, é isso. Realmente. Né? Você bota lá R$1 milhão em semente, hora de máquina, em adubo, em isso e aquilo, reza para chover. E ainda tem que chover na hora certa, na quantidade certa. Porque se chover para menos, prejuízo. Se chover para mais, prejuízo dobrado. Prejuízo também. Tem que parar de chover na hora certa. E o problema... Isso. E tem que parar de chover na hora certa. Esse ano está um problema para colher parar, né? silagem. Esse ano está um problema. De muita gente... que tá vendo? Considero assim, temos máquina, mas não conseguimos colher. Por causa da chuva. Por causa da chuva. Porque está chovendo. Nos 2 últimos anos tem chovido bem. Né? Aqui agora, nesse mês aqui de março, começo, né? Nós estamos na primeira quinzena que acabou, teve dia aqui em Betim que choveu 50 milímetros. Esse março, há muitos anos que eu não vi o março com tanta chuva. Tão bom de fevereiro também, né? Fevereiro choveu muito bem. Janeiro não teve veranico, né? Não teve veranico, né? Entre janeiro e fevereiro não existiu. Não. Tá chovendo muito bem. Muito bem. Assim, é vantagem por um lado, mas acaba que tem dificuldade, porque quem plantou mais no início está precisando colher. Se passar do ponto, seja para milho grão, seja para silagem, aí estou falando no caso do milho, tem problema dos dois jeitos. Tem. Né? A gente está vendo lá, vou colher minha silagem lá com uns 50 e tantos, 60% de matéria seca. Então, vamos ter um problema, lógico, aqui o meu agrônomo já até mandou, separa a chorumeira, porque não vou ter que jogar água na silagem. Jogar quando estiver colhendo. Porque vai estar bem seco. Vai hidratando, né? Hidratando a palhada. Porque senão não soca, né? No silo. Então, a gente tem muita dificuldade e a gente tem feito um trabalho até bacana. Essa é uma tecnologia que veio bem lá na região. O pessoal lá plantava milho, por exemplo, para colher para silagem. Quem colhia 30 toneladas estava agradecendo. Né? Hoje, o pessoal falar de abaixo de 50, ninguém planta para colher abaixo de 50 toneladas por hectare. Então, assim, de massa bacana, verde, hein? né? Então, assim, a gente está trabalhando isso aqui com assistência técnica, isso é uma das coisas que o Dr. Carlos Batista sempre incentivou lá na cooperativa. Muito. Dr. Carlos... Tem que gastar dinheiro com assistência técnica nessa cooperativa. Então, a gente gasta em torno de mais ou menos 300 mil por ano em assistência técnica para a cooperativa. Por isso mesmo que o Alexandre falou assim, eu queria trabalhar lá, porque gasta Quando dinheiro. Eu formei, era que a cooperativa contratava nessa região nossa, que era a Grande Belo Horizonte. Então, assim, gasta hoje tem 17 prestadores de serviço voltados para assistência técnica na Grande BH. Já. Que Muito bacana. bom. Então, a gente tem... isso é um incentivo e a Grande BH, acho que gasta isso aí com louvor e com bom gosto. Porque isso traz resultado. Nossa, demais. Traz resultado. Porque o produtor... Aí eu vou tirar a camisa aqui de Gleice, vice-presidente da cooperativa, e vou colocar Gleice, produtor rural, cooperado. Sim. Eu sabia que eu podia ir na cooperativa de Betim, se eu tivesse algum determinado problema, alguma dúvida, que lá eu sabia esclarecer minha dúvida. Você já sabe assim, porque o produtor ele confia na cooperativa. Né? A questão da confiança. Então, a gente nem... É claro, é importante você ter um preço
bacana, que atrai o produtor, mas eu te confesso que eu, como produtor, a última coisa que eu pensava era no preço. Eu já ia lá porque eu sabia que na cooperativa eu teria Isso aí ia ter uma assistência para o problema que eu estava tendo. Então, eu acho que isso, e claro, né, aí tem um custo com os técnicos, com o profissional para poder atender, como você acabou de falar, né, Carlos? Tem um custo por trás disso. Mas isso o produtor é revestido de volta em compras, porque o produtor vem na cooperativa. Ele vem buscar esse conhecimento que às vezes ele está precisando, novo produto, que eu acho que a cooperativa tem que estar sempre antenada nas novas tecnologias, nos novos produtos que estão aí, né, no agro, que está sempre sendo lançado, e isso acaba trazendo retorno, né? Esse ciclo que é tão bacana, né? Você vê, tem gente que está aqui na cooperativa nossa aí há 20, 30, 40 anos comprando na cooperativa. Outro dia chegou um senhor lá, não sei se o Jorge falou isso, nosso gerente lá do balcão, ele falou que teve um senhor que passou, falou assim, você se importa de eu tirar umas fotos aqui dentro? Aí o Jorge falou assim, não, pode ficar à vontade. Ele falou, não, eu vou tirar a foto porque eu sei que vocês vão jogar aqui no chão. Meu pai ele te contou isso? Meu pai era cliente da cooperativa, eu sou cliente da cooperativa, como eu sei que vocês vão desmanchar aqui, eu quero guardar as fotos da cooperativa, porque... É a infância, né? Anos, a infância das pessoas. Né? Muitos anos ali entrando na o cooperativa. cultural que vai mudar. No início, a mudança é boa, mas no início ela vai gerar algumas coisas, vão ter que trabalhar, sabe? Porque é sair de um prédio muito antigo, né, de 76 anos, sair de um prédio novo, mesmo sendo boa mudança, tem gente que vai sofrer. Por causa da questão da infância, do pai, da mãe. Então, assim, a gente... Fazer lembranças. A gente está com a loja, né, já para ser inaugurada, então acho que isso vai trazer um conforto muito maior para a nossa turma, né, para os produtores, para os clientes que estão vindo. Vai trazer novos clientes, porque com certeza o pessoal, além da nossa turma de cooperado, os clientes que a gente já tem, outras pessoas, porque nós estamos inclusive abrindo outra portaria da cooperativa, então isso tudo vai somar. Né? Mas eu queria saber a opinião de vocês de outra coisa também. Aqui eu tenho percebido, na nossa região, que depois da pandemia aumentou muito o número de pessoas morando na área rural. Né? Vocês acham que hoje o agro está conseguindo manter o jovem no campo ou ainda tem muito êxito rural, na opinião de vocês? Olha, eu acho que hoje, com a mecanização, né, do setor rural, que não é mais aquele trabalho braçal pesado, então isso aí está contribuindo para segurar as pessoas, quer dizer, tecnologia, né? Ele está vendo que ele não vai fazer um trabalho bruto só, ele vai ter facilidade para trabalhar com tecnologia, aprender, né, sempre, e então melhorou muito essa qualidade do trabalho rural. Acho que isso aí tende a segurar um pouco as pessoas no meio rural. Porque... Pode falar, Carlos. Esse negócio também veio assim... mudou um pouco isso aqui, porque muitas das vezes o camarada hoje não mora mais na fazenda. Então ele mora na cidade e trabalha na fazenda. Hoje nós só temos um funcionário morando na fazenda hoje. O resto tudo mora fora. Então mora numa vila ou mora na cidade e vai e volta todo dia. Então isso aqui tem que contar com... Não sei se isso é um êxodo rural também, ou se é alguma coisa. Mas o cara gosta de trabalhar na fazenda. Logicamente que ele não vai lá, chegar lá e capinar um negócio com enxada. Hoje ele vai lá com o drone, ou vai com o trator. Uma roçadeira, né? Uma roçadeira. E isso aqui é a tecnologia que chegou para facilitar a vida no campo. Não é mais um serviço de bater picareta, né? Então, assim, mas mudou muito isso aqui. Só que o funcionário hoje vai na fazenda e vê aquilo dali como empresa. Vai lá, trabalha as horas que tem que trabalhar e volta para casa dele, onde é que for. E isso aqui não sei se isso aqui conta como um êxito. Mas, assim, a gente tem conseguido contratar funcionários para a fazenda cidade interior, lá. Né? Cidade interior. Dessa forma. O cara, se for para ficar lá na fazenda, ele não quer. Mas as fazendas... Outra coisa, a gente não tem que ter hoje na fazenda internet para os funcionários. Todos, se você não tiver, você não segura um empregado mais. Tá? Então, ele chega a informação para eles através da internet, eles estão acompanhando, né? Então, isso aí é um ponto básico, internet nas fazendas. O que eu mais ouço do pessoal é isso, porque o cara vai com a família, né? E claro, tem que ter uma estrutura, a casa, né?
o mínimo. Mais exigente, não é mais aquela. Conforto, não é mais o que era antigamente. Hoje eu tenho uma criadora nossa, da raça Jess, que a primeira vez que eu fui na propriedade dela, eu achei até engraçado que eu cheguei assim, vi uma casa muito bonita, parei, falei, aqui é a sede, né? Eu falei, dona fulana tá aí? Não, a sede fica lá em cima. Eu fui direto, mas aqui me despertou. Tinha um jardim no início da casa, muito bem cuidado. Vi uma outra casa linda demais da conta. Na segunda casa. Aí eu falei, é aqui. Carro na garagem e tudo mais. Eu falei, a dona fulana tá aí? Não, a sede é mais lá em cima. Gente, eu passei por 4 ou 5 casas. Inclusive, uma das casas, a mãe dela morava. A mãe da dona da fazenda morava. Sim. Uma casa diferente para outra, que a esposa de um funcionário da fazenda que cuidava da mãe dela. Eu olhei as 5 casas. Todas no mesmo padrão? Todas no mesmo padrão, com jardim na frente, tudo bem cuidado, mas belíssimas casas. Aí eu sentei, conversei com ela e tal, no final eu perguntei, falei aqui, mas a senhora tem um investimento nas casas aqui muito bacana. Ela falou comigo assim, Gleison, eu tenho porque eu acho que o meu funcionário tem que morar bem. Você não sabe a facilidade que isso me traz para trazer funcionário aqui para dentro. O cara chega com a família dele, quando ele vê a casa que ele vai morar, tem funcionários que chegam aqui e falam, eu nunca morei numa casa tão bonita. E ele tem o conforto ali. Eu fiquei olhando assim, eu fiquei impressionado, porque ela teve essa sensibilidade de colocar a estrutura da casa, mas a casa, todas as 5 casas muito bonitas. E outra coisa, internet em todas. Porque hoje que todo mundo fala é isso. Se você não tiver internet... Pessoal, hoje quais são os próximos projetos da cooperativa da Grande BH aí que vocês possam listar? Olha, nós estamos querendo crescer na nossa marca própria, né? Mas na solução? Na solução, mas não deixando a CCPR, que é uma parceira, que estamos juntos, inclusive eu elogio muito a assistência técnica que a CCPR dá para os nossos produtores, isso aí é muito boa assistência, e a nossa ideia é crescer a nossa marca, porque não é capricho, que a gente quer também melhorar o portfólio seu. Exatamente, e condição para os produtores. Se a gente puder, né, conseguir um preço um pouquinho melhor. Então, isso aí é nosso objetivo. E aí, Carlos? Só complementando do Léo aqui, a gente está olhando oportunidades. Então, assim, a cooperativa Grande BH está com esse foco agora de investimento na nossa marca, a Ração Solução, para a gente aumentar a nossa área de vendas. Não é área de competir com a CCPR, não é nada. E também voltado para a CCPR, venda de rações CCPR, que a gente tem até tido várias reuniões com a CCPR, que a gente está sentindo que está faltando um braço a mais na CCPR, porque a parte de vendas de alguns lugares é responsabilidade da CCPR e tem deixado muito a desejar, sabe? Então, a gente tem cobrado muito da CCPR essa parte aí, porque a gente está vendo que as coisas estão ficando assim, diminuindo, e a gente precisando de aumentar, e tem mercado para isso. Então, a gente está nesse dilema aqui, nessa labuta diária aí, para a gente aumentar a venda das 2 marcas. Uma é responsabilidade nossa, a outra é da CCPR, que a gente vai junto, né? E aí olhando outros investimentos também que a cooperativa aparece no caminho aí. E sempre chamando a CCPR para ser parceira nossa. Sempre. Muito bacana. Nós estamos chegando aqui no finalmente, mas antes de passar para vocês fazer as considerações finais, pessoal, o papo tá bom e passa muito rápido, quando a gente convida o pessoal... Passa rápido, não passa? Para fazer o bate-papo, eu falo, você pode achar que é muito tempo, o programa dura em torno de 1 hora, mas passa muito rápido. Mas eu até melhorei, porque eu falei no início do programa e agora vou falar no final, para o pessoal não seguir, porque o script aqui é falar no início, no meio e no final. Eu estava esquecendo de falar. O sininho para dar o Alexandre que gosta desse sininho aqui, mas vai falar com o pessoal para ativar as notificações aí, para que a gente possa crescer o nosso canal, para que possa chegar ainda mais em outras pessoas, né? As histórias bacanas que a gente está contando aqui. O Minas Agro Podcast, ele nasceu de uma ideia
de divulgar as ações nossa aqui, do sindicato, da cooperativa, as ações do agro em Minas Gerais, no modo geral. Então, queria agradecer vocês por estar aqui, pedir ao pessoal que ative as notificações, que sigam, que mandem aí para os amigos, para que a gente possa levar as histórias dos produtores rurais aí de Minas ainda mais longe. Agradecer os nossos parceiros que têm botado o nosso podcast no ar, a COP Betim Agronegócio, que tem nos dado o suporte necessário para que a gente possa botar o canal no ar, Leite Betim, que é o laticínio que nós temos aqui também, que faz a captação do leite aqui em Betim, e os sindicatos produtores rurais de Betim, o sistema FAENG-SENAR, que tem dado todo o apoio para a gente. Pessoal, muito obrigado por vocês terem aceitado o nosso convite e ter vindo bater o bate-papo aqui, passar para vocês, fazer as considerações finais suas. Obrigado, viu, Léo? Não, de nada. Eu também agradecer por aprender com você nessa facilidade de comunicação sua, né, Alexandre? Muito, né? Isso é, nossa, passa aperto aqui, viu, Léo? A gente tem que... esse tem uma facilidade de comunicar. Obrigado, que é... Né? Mas a consideração, o que eu quero finalizar aqui, agradecer ao nosso presidente, doutor Carlos Batista, que eu aprendo com ele todos os dias, tá? Bom. E quero continuar aprendendo. Então, a minha consideração final é agradecer muito o nosso presidente, doutor Carlos Batista. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado, viu, Léo? Carlos. Dudu. Pode me chamar de fala Dudu. Carlos, eu assusto. Eu estou falando de cara, eu estou errando. Agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre a cooperativa Grande BH, sobre a nossa diretoria, que é maravilhosa, o Léo, o Dr. Carlos Batista, o Arthur, o Marcos, o Gustavo agora, recente agora, que faz parte do conselho lá de administração. Não está esquecendo de ninguém, não, porque quando fala o nome assim, tem uma preocupação de não pode esquecer de ninguém, São não. só 5, aí dá para lembrar todos. Então tá bom. E a gente está lá na cooperativa com o intuito só de ajudar o produtor rural, ajudar as outras cooperativas, e todo mundo tem que crescer nisso aí, porque o sistema cooperativismo ele é muito bonito, mas ele tem que melhorar a sua ação no campo. Então, a gente tem um trabalho muito árduo ainda para poder levar isso tudo aqui ao conhecimento do pessoal e chamar todos para vir e conhecer o que é o agro, o sistema cooperativista, o que traz de benefício, porque não traz nada de malefício. Só traz benefício para o produtor. E o produtor tem que estar atento nisso aí para não cair em nenhuma enrascada ou em outra enrascada, para estar do lado de pessoas de bem. E agradecer vocês a oportunidade disso aqui. A gente está podendo falar um pouquinho sobre tudo isso aqui. E estamos à disposição aí para vocês e para qualquer um que quiser. Muito bom. Muito obrigado, Dudu. Alexandre. Eu queria agradecer novamente, agradecer Léo, agradecer Dudu, agradecer Dr. Carlos Batista, falar aqui, agradecer o senhor Arthur, também que eu conheço, agradecer ao Gustavo, né, que faz parte da diretoria com vocês, cooperativa de vocês, igual eu falei, quando eu formei, é onde eu queria trabalhar, sabe? E é uma cooperativa que eu vejo que busca o cooperativismo, sempre vi isso, cooperativa que sempre foi grande. Toda vez quando eu enxergo a cooperativa Grande BH, é uma cooperativa grande, que vende muita ração, que capta muito leite. Então, muito bacana o trabalho de vocês. Continue assim, e eu sei que a tendência de vocês é só estar crescendo cada vez mais, que é o que vocês estão buscando. Estão de parabéns. Tá? Obrigado. Obrigado, Alexandre. Pessoal, esse foi mais um programa Minas Agro Podcast. Tenho certeza que vocês gostaram desse bate-papo, conheceram aqui a cooperativa nossa, a co-irmã nossa aqui, a cooperativa da Grande BH, que é uma das 30 cooperativas do sistema CCPE, junto com a cooperativa aqui de Betim. Hoje nós tivemos o privilégio e a satisfação de estar recebendo aqui Leonardo Costa, que é dirigente da cooperativa da Grande BH, e o Carlos Eduardo Dudu, também, que é dirigente também da cooperativa da Grande BH. Queria mais uma vez agradecer os nossos patrocinadores, a COP Betim Agronegócio, o sindicato, o Leite Betim, que é o laticínio que nós temos aqui, né, na nossa cidade de Betim, e os sindicatos produtores rurais, junto com o sistema FAENG-SENAR, que tem possibilitado o nosso projeto estar aqui de pé. Até o próximo, pessoal. Muito obrigado. Valeu mesmo.